Olá, tudo bem com vocês? No vlog de hoje, vamos saber um pouquinho como acontece a Copa do Mundo aqui em Portugal. Nós brasileiros amamos futebol, né? Na verdade, assim, eu gosto de futebol na Copa do Mundo. Fora isso, eu confesso que eu não sou, assim, tão assídua aí, não acompanho tanto. Nós temos nosso time de coração, que é o nosso Joinville, nosso Jack, né? Lá da nossa cidade, Joinville. Que teve assim uma vez lá na Série A. Temos acompanhado até um pouco mais o futsal de Joinville do que o próprio futebol de campo. Mas Copa do Mundo a gente torce, né? A gente torce pro nosso time, torce pro nosso país. Hoje, os dois países estreiam nesta Copa polêmica do Catar. Então, às 4 horas da tarde aqui de Portugal, hoje temos Portugal e às 7 horas da noite aqui de Portugal teremos Brasil. Então, temos os dois países estreando no mesmo dia nesta Copa do Mundo de 2022. Estou aqui já terminando o nosso almoço, na verdade já tá pronto, eu vou fazer agora só aqui o empratamento. Fiz um caldo de peixe, olha. Isso aqui pra mim é comida afetiva, sabe? Que a minha mãe sempre fez pra mim. E aí quando dá muita saudade, eu faço caldo de peixe. Eu gosto de fazer pirão, então já temos aqui o prato e a farinha de mandioca para fazer pirão. Vou fazer aqui pra mim e pro André. A gente vai almoçar pra depois se preparar pros jogos. Tá aqui o pirão de caldo de peixe. O peixe eu usei dourada aqui pra fazer esse caldo. Vou complementar aqui com um pouquinho de pimenta. Essa pimenta já tá acabando, já está no fim que eu fiz. E é isso. Antes, nosso horário do almoço, eu e o André, a gente assistia as nossas séries, aproveitava o almoço pra isso. Agora a gente assiste o jogo da 1h da tarde, que são 4 jogos, né, por dia. E aqui em Portugal, os horários dos jogos são às 10 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde e 7 da noite. São os horários que passam os jogos aqui. Então a gente tá assistindo agora Uruguai e Coreia do Sul. Inclusive, o técnico da Coreia do Sul é português, pela informação que eles passaram ali pra gente. E depois, eu não sei ainda se eu vou buscar o Bernardo antes ou se eu saio no meio do jogo de Portugal para buscar o Bernardo, porque ele sai às 5 da tarde. Provavelmente o jogo ainda não terminou nesse horário, mas eu acho que vou deixar o André assistindo para ele me atualizar e eu busco o Bernardo às 5 ali, na metade do jogo. E a sushizinho o quê? Sushizinha se aproveita, que tá friozinho, daí a gente usa a manta no sofá, ela já vem aqui, faz o seu ninho, né, Sushi? Nem tá entendendo o que tá acontecendo. O André tá ali também na manta, depois volta pro trabalho. Na verdade, o pessoal vai parar, né? Às 4 da tarde pra assistir. O pessoal lá no escritório vai parar pra assistir o jogo de Portugal e falaram que eu tenho que ficar trabalhando, né? Porque o meu é só às 19. O brasileiro trabalha, o português para pra assistir o jogo. Muito bem. Tô aqui o quê? De verde e amarelo, entendeu? Porque eu não tenho a camisa, tá muito cara. Não achei uma outra que pudesse usar neste momento, porque daí sumiram todas também, deixei pra ver isso bem no final. Mas talvez pro próximo jogo a gente já tenha alguma coisa. Mas hoje vamos assim, de casaco porque tá frio mesmo, verde e amarelo, entendeu? Vai começar já já o jogo de Portugal aqui. Estamos ansiosos também, queremos assistir, torcer por Portugal, enquanto os dois países não se enfrentarem. Mas já aviso que, se em algum momento der Brasil e Portugal, ó, seremos brasileiros, entendeu? Torceremos para o Brasil. Depois eu quero falar um pouquinho, assim, também, mais ou menos, assim, como é que funciona, né? Eu quero observar primeiro aqui, também, pra ver como é que é. Porque no Brasil a gente sabe que para tudo, que é uma super festa e que todo mundo leva muito a sério, assim, a Copa do Mundo, né? Então depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Começa a Copa para os portugueses. O Andrezinho realmente continua no trabalho lá, ó. Tá assim, o povo tá online, ele disse. Porém, não sabemos se estão todos ali a trabalhar ou se estão de olho no futebol. Estão de olho no futebol, velho. Mas o André tá ali, trabalhando um pouquinho, assistindo aqui. Aí bateu uma fome e a gente tá aqui comendo, ó. Tá aqui comendo uns frutos secos. E depois a gente vai assistir o jogo do Brasil na casa de amigos. E aí vai rolar, eu acho que uma bebidinha, uma comidinha mais calórica. Então estamos nos mantendo aqui. Hora do intervalo, eu acho que eu vou buscar o Bernardo, hein? Partiu buscar o bebê no jardim. Fui, voltei. Fim de partida, agora a expectativa é pro nosso Brasil. Tá ali Cristiano Ronaldo, que foi pro banco, foi substituído depois. Enquanto isso, antes do jogo, ainda tô aqui trabalhando, fazendo um material, tomando um chazinho, e aí partiu o jogo do Brasil. Família de verde e amarelo, o Bernardo tá de azul e verde,
O André inventou ali um verde e amarelo pra ele também. Partiu o jogo da seleção agora. Trouxe para acompanhar o nosso jogo um queijo brie e a nossa geleia da Violet. Que aí você corta o queijinho, coloca a geleinha, sucesso. Dois países saíram felizes do primeiro jogo. Portugal venceu e Brasil também venceu. Portugal venceu por 3-2, Brasil por 2-0. 2 gols no segundo tempo. Deu aquele no coração, o grito tava aqui, queria sair, não saiu, aí saiu, depois saiu um segundo. As principais diferenças, assim, né, que a gente conseguiu observar. Eu acho que no Brasil a gente faz quase da Copa do Mundo quase um carnaval, assim, quase um segundo carnaval. É muita gente nas ruas, as pessoas se reúnem em pontos estratégicos, tanto nos bares, como é colocado telões em alguns lugares, né? A gente consegue ver até pela transmissão na TV, eles mostram lá as pessoas todas reunidas, enfim. Então isso é muito comum e a gente não viu aqui. Aqui que eu digo em Braga, assim, né? Pode ser que em outros lugares, tipo Lisboa, pode ter acontecido, tá? Se você souber, né, que isso também acontece aqui em Portugal, pra assistir os jogos de Portugal, tá? Não tô falando de brasileiro que se reúne pra assistir jogo de Brasil aqui, tá? Eu tô falando de uma cultura entre os dois países. Então, no Brasil, a gente vê muito mais isso. Acho que as pessoas se reúnem muito mais, assim, em turmas grandes para assistir os jogos da Copa. Eu acho que mais antigamente, quando eu era um pouco mais nova, as empresas geralmente liberavam os funcionários, mas muito mais quando os jogos eram próximos do fim do expediente. A gente encerrava o expediente, todo mundo era liberado para ir assistir o jogo. Hoje, eu acho que é muito mais comum a empresa liberar uma TV ou um telão dentro da empresa para que os funcionários parem no momento do jogo para assistir, né? Principalmente quando os horários dos jogos ainda é muito antes do fim do expediente. Então, por exemplo, na última Copa em 2018, eu trabalhava numa agência de marketing digital e a gente parava durante os Jogos do Brasil para assistir e depois voltava ao trabalho normal. Ninguém era liberado, mas por conta disso, porque os horários eram muito antes, né, do fim do expediente, do fim do dia de trabalho. Aqui a gente percebeu, até conversando com alguns amigos que também trabalham, né, aqui, que as pessoas não foram liberadas, né, para assistir o jogo de Portugal. Foi às 4 horas da tarde, terminou lá quase umas 6 da tarde, né, então, assim, seria um fim de expediente. Mas não foi. O que aconteceu, por exemplo, na equipe do André. Se bem que aí tá todo mundo fazendo home office, também não faz o menor sentido liberar as pessoas, no caso, né, porque já tá cada um na sua casa. Mas o pessoal lá parou para assistir o jogo e tal. Mas sabemos de amigos que trabalham em indústria, por exemplo, que não foram liberados, né, para assistir o jogo. De Portugal também nem comentaram que parou nesse horário para assistir o jogo. Então eu acho que isso é um pouquinho diferente, assim, pelo menos na nossa percepção de pouca coisa que a gente conhece, tá? Tô dividindo aqui justamente para que vocês também façam a contribuição de vocês aqui. Eu vejo que no Brasil a gente também leva muito mais a sério a questão dos adereços. Então a gente tem corneta e tem as buzinas, e tem os acessórios, né? Óculos coloridos, aqueles vários tipos de chapéus, assim. Até a minha mãe até me mandou um vídeo dela em casa com uns adereços, com a corneta e o chapéu que a gente tinha ainda guardado da Copa de 2018. Tava guardado lá na casa dela, ela tava assistindo um jogo sozinha e ela mesma lá tava se divertindo e mandou um vídeo pra mim. Então, eu não vi muito isso aqui, né? A gente vê algumas coisas de camisa, de boné, bandeiras. Apesar de que eu vi pouquíssimas bandeiras espalhadas, por exemplo, nas casas. Eu acho que eu vi aqui próximo de nós, onde nós moramos, eu vi 3 casas com a bandeira. E 2 delas estavam com as 2 bandeiras, Brasil e Portugal. Só uma tava só a bandeira de Portugal. Então são pequenos detalhes assim que a gente vê a diferença. Outra coisa é que durante o jogo de Portugal a gente não escutou absolutamente ninguém gritar gol. A gente não ouviu comemorações.
Inclusive, parte do jogo eu saí pra buscar o Bernardo no jardim, parei no supermercado que fica dentro do Mini Center, que é um shopping. Tinha muita gente na praça de alimentação assistindo o jogo. Portugal já tinha feito gol e a gente saiu assim, ué, mas fez o gol e a gente não escutou a comemoração, sabe? É curioso pelo fato de que quando tem jogos, outros jogos, que não seja Portugal, que sejam times daqui, Braga, por exemplo, Porto, enfim, que o pessoal torce muito, porque as pessoas gostam muito de futebol. O português gosta muito de futebol, pelo que a gente consegue acompanhar, gosta muito, assim. A gente sempre escuta, né? Estamos aqui em casa fazendo as coisas, de repente a gente escuta um golo. E aí a gente vai ver e tá passando algum jogo de algum time daqui. Mas com um time de Portugal na Copa, a gente não ouviu movimentação, assim. A gente achou isso bem curioso. Não sei se Copa do Mundo não é tão forte quanto outros campeonatos. Se você é português e quiser me esclarecer, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas a gente, na nossa percepção, a gente entendeu que jogos de outros times de Portugal são levados muito mais a sério do que a Copa do Mundo em si. No Brasil, o futebol também é muito forte, né? A gente tem essa cultura futebolística aí muito forte, nem preciso falar, que eu acho que também é um país que gosta e ama muito futebol. Mas eu acho que a Copa do Mundo lá também é um evento até pra quem não acompanha. Tipo, eu e o André, a gente não acompanha, assim, futebol de fato, né? Não é de ir aos estádios e tal. Mas Copa do Mundo a gente sempre acompanhou muito, porque daí é o nosso país, né? Então eu acho que tem outra emoção, sabe? Até quem não entende nada de futebol acompanha a Copa do Mundo. Então a gente sentiu essas diferenças. Mas repito, pode ser a região onde estamos, pode ser qualquer outro motivo também que a gente desconhece, né? Mas eu acho legal essa troca aqui, justamente por isso, pra gente ficar a par, pra gente conhecer, então. A gente tá bem confiante de tentar o Hexa esse ano, já faz muito tempo, né? Nossa última Copa que nós ganhamos foi em 2002. Na última Copa, em 2018, eu tava grávida do Bernardo, e esse ano é a primeira Copa do Mundo dele, né? A gente quer colocar ele, né? Inserir ele neste evento, assim, porque eu acho que é muito divertido. Mas esse ano o Brasil, tô até aqui aberto, né? Porque no ranking da FIFA, o Brasil tá em primeiro lugar, de acordo com o ranking da FIFA. Não entendo quase nada de futebol, não entendo nada de futebol, né? Mas se a gente lê as críticas, a gente entende que estamos com um bom time também. Então, o que nos resta é confiar, não é mesmo? Nos resta confiar e torcer, mais nada, né? A única coisa que está nas nossas mãos é torcer e se divertir. Eu acho que a Copa do Mundo é um evento que a gente pode se divertir. Eu acho muito legal, assim, ver as pessoas de vários países todas juntas lá e se divertindo e todas torcendo. E quando não é o teu time, né, o teu país que tá jogando, as pessoas vão e torcem pelo outro país, sabe? Assim, é uma mistura de culturas. Eu acho que a Copa do Mundo é muito divertida e positiva por esse lado. Apesar de que a Copa no Catar tá sendo bem polêmica, né? Tem uns pontos bem polêmicos aí. Muitos dizem que a FIFA errou muito nessa Copa, nessa escolha, mas acho que não cabe também a nós julgarmos, né, cada cultura. Claro que tem coisas que a gente também não concorda e é isso, a gente faz a nossa parte para um mundo melhor, não é mesmo? Então a gente tenta aproveitar a melhor parte, que é se divertir, ser feliz e torcer pelo seu país. O Brasil tá em primeiro e nesse ranking da FIFA, Portugal aparece em 9º lugar. O Bernardo tava usando touca, agora tá com o cabelo aqui todo pra cima, aqui, espetado. Pra quem você vai torcer na Copa do Mundo? Portugal. Temos aqui um torcedor de Portugal, então. E quem mais, além de Portugal? O Brasil. O Brasil também? E quem você acha que vai ser campeão, que vai ganhar? Fala lá. Portugal. É isso, muito bem inserido, né? Tudo bem, meu filho, tudo bem. Tem muito mais tempo vivendo em Portugal do que no Brasil, né? Tem todo o seu direito. E só mais uma curiosidade para os brasileiros que querem saber esta informação. O preço da camisa oficial do Brasil aqui tá 89 euros. Tá caro, hein? Tá caro. Mas no Brasil também ela é super cara, né? Eu vi uma pessoa que foi customizar, né? Que foi colocar o número e o nome
atrás e tava saindo quase R$ 800, tipo, muito dinheiro por uma camisa, né? Então a gente segue assim usando as cores e tá tudo certo. A gente ainda vai pesquisar pra ver se acha uma da Adidas e tá, acho que 32 euros, não é a camisa oficial, mas faz menção, né, a camisa do Brasil. Então a gente acha que vai apostar nessa, mas vamos ver se a gente vai continuar usando verde e amarelo assim mesmo e tá tudo certo também. E vocês gostam de Copa do Mundo? Vocês curtem acompanhar? Se reúnem com os amigos? Fazem os aperitivos, né? Tem toda aquela festa, aquele evento? Ou só gosta de acompanhar mesmo em casa, assistir o jogo e tá tudo certo, né? Na sua paz, na sua tranquilidade. Também pode, também é legal, também é divertido. Eu acho que não tem certo, não tem errado. Desde que a gente não atrapalhe, não incomode as outras pessoas, tá tudo certo torcer pelo seu país. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!